Muito grande a gente celebrar junto hoje nosso seráfico Pai São Francisco. Hoje, na minha reflexão, resolvi escrever, e sabendo que o Dom André gosta de escrever também, né? Resolvi escrever também hoje essa reflexão, para que a gente possa, creio que não demorarei muito tempo, mas quem sabe concatenar melhor os pensamentos também nesse dia tão importante para nós, para a nossa família franciscana. Portanto, hoje, celebrar a festa de São Francisco é um momento intenso, forte e até provocador para todos nós. E não temos como ficar parados, estagnados, quando mergulhamos na vida e na história de São Francisco de Assis. O seu modo de interpretar o Evangelho com a própria vida, ele nos faz apaixonar. E mais, Francisco é hoje atualíssimo. Nós podemos orar Francisco hoje, como vimos esses últimos dias, no Cântico das Criaturas. Esse amor que Francisco tinha por Cristo é um amor que nós precisamos viver todos os dias. E talvez até reencontrá-lo, porque muitas vezes em nossas vidas, preocupações, história, pelos trabalhos e tantos afazeres, a gente vai esfriando este amor de benevolência para com o Senhor. E Francisco nos ensina. E olhar para Francisco é ecoar esta alegria, essa proximidade com o Senhor, dentro de uma poesia e beleza ao mesmo tempo. Nós olhamos para Francisco, amados irmãos e irmãs, esse filho desse comerciante rico de Assis, que teve um encontro extraordinário com Jesus e o levou a despojar-se de uma vida cômoda, despreocupada, para desposar a senhora pobreza e viver como o verdadeiro filho do Pai que está nos céus. Esta escolha, amados irmãos e irmãs, confrades, em Francisco de Assis continua de uma maneira radical de imitação a Cristo, de revestir-se dele. Sendo rico, ele que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer por meio da sua pobreza. Em toda a vida de Francisco, o amor pelos pobres, a imitação de Cristo pobre, são elementos indizivelmente unidos. Olhando para Francisco hoje, qual o testemunho que ele nos deixa? O que ele nos diz? Eu posso lhes dizer, talvez com palavras não muitas coisas, mas Francisco prega com a vida. Francisco pregou com testemunho, com a sua entrega absoluta. A primeira coisa que poderíamos nos dizer é uma realidade fundamental para todos nós. O seu testemunho é ser cristão. Essa relação de proximidade com Cristo. Essa busca de encontrar Cristo. Parla-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Uma busca incessante de encontrar o Senhor. Essa pessoa, não somente uma ideia, como nos fala o documento de Aparecida, mas uma pessoa. E Francisco, com certeza, hoje também vai nos ensinar a viver em Cristo, a assimilar a palavra do Senhor em nossa vida. E poderíamos também ainda nos perguntar aonde começa o caminho de Francisco, esse amor por Cristo. Começa no encontro com Jesus na cruz. Francisco deixa-se olhar por ele no momento em que dá a vida por nós. E o olhar de Cristo atrai Francisco de Assis. E a partir desse olhar à cruz, Francisco fez uma experiência de modo muito forte e particular. Na pequena igreja de São Damião, inclusive oferecida pelos monges beneditinos, aonde começou a vida de Francisco de Assis. Ali aonde tudo começou. Conta-se que o abade, na época, que ficou muito entusiasmado de perceber a vida de Francisco, ofereceu, portanto, essa igrejinha. Dom Teobaldo era o nome deste abade. É interessante fazer essa correlação, e um parênteses aqui também, inclusive aonde também logo ali o mosteiro, onde acolheram também Santa Clara, nos seus primeiros passos, ou seja, os irmãos monges estando aqui hoje para nós, é saber que vivemos
uma proximidade muito grande, desde já 800 anos atrás. Portanto, Francisco, diante desse crucifixo, Jesus não se apresenta morto, mas vivo. Francisco olha vivo. O sangue que escorre das feridas das mãos, dos pés e do peito, mas é um sangue que exprime vida. Jesus não tem os olhos fechados, mas abertos, muito abertos. Um olhar que falava profundamente ao coração de Francisco. E o crucifixo nos fala, não nos fala de derrota, de fracasso, fala da vitória de Cristo, que é vida, que gera vida, que nos fala de amor, desse amor que é Deus encarnado, esse amor que não morre, antes derrota e mal, e morte, agora somente vida. Quem se deixa olhar por Jesus crucificado vai ser como Francisco de Assis, recriado, assim podemos dizer. Torna-se em Cristo uma nova criatura. E aqui tudo começa, irmãos e irmãs. É a experiência da graça que transforma Francisco. E nós somos chamados a viver também esta experiência de sermos amados sem mérito nenhum, mesmo sendo pecadores e reconhecendo-se pecadores. Por isso, Francisco hoje, ele pode nos dizer, como São Paulo também: quanto a mim, de nada me quero gloriar, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos novamente para Francisco. Francisco, te pedimos hoje, ensina-nos a permanecer também diante do crucifixo, a deixar-nos olhar por ele, a deixar-nos perdoar, a deixar-nos recriar por esse amor tão belo e tão grande de Cristo. Ouvimos também no Evangelho hoje estas lindas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esta certamente, amados irmãos, é a segunda coisa que Francisco nos dá testemunho hoje. Quem segue a Cristo recebe esta verdadeira paz, esse verdadeiro amor, somente nele. Esse amor que o mundo não consegue nos oferecer. Talvez na ideia de muitos, São Francisco de Assis aparece associado à paz. Há uma paz qualquer que talvez não tenhamos ideia. E talvez esteja certo em certo ponto, mas poucos conseguem aprofundar. Qual é a paz que Francisco acolheu e nos transmite hoje? É a paz de Cristo, que passou através do amor maior, que é a própria cruz. É a paz que Jesus ressuscitado deu aos discípulos, quando apareceu no meio deles. E é a paz que o Senhor nos oferece hoje também. A paz de Francisco de Assis é a de Cristo. E encontra quem toma sobre si o seu jugo, isto é, o mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esse jugo não se pode levar com arrogância, presunção, orgulho, mas apenas se pode levar com mansidão, humildade de coração. Voltamos para Francisco novamente. Francisco, te pedimos, ensina-nos a sermos também hoje instrumentos da paz. Da paz que tem a fonte em Deus. A paz que nos trouxe o Filho Jesus. E hoje queremos, com Francisco de Assis, nesse dia tão belo, também cantar o cântico das criaturas. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, louvado sejas com todas as tuas criaturas. O amor por toda a criação gera harmonia. O santo de Assis dá testemunho de respeito por tudo que Deus criou e como Ele o criou, sem fazer experiência sobre a criação, destruindo-a, mas ajuda a crescer, a ser mais bela, semelhante àquilo que Deus criou. E sobretudo, amados, São Francisco dá testemunho também sobre o homem, que é chamado a salvaguardar o homem, de modo que esse homem esteja no centro da criação, no lugar onde Deus, o Criador, o quis, e não ser instrumento dos ídolos que muitas vezes nós criamos, para poder viver essa harmonia e a paz também com o cântico das criaturas.
Francisco, que foi esse homem da paz. Nesse dia, com força e mansidão do amor, nós queremos repetir e dizer ao mesmo tempo que nós também queremos respeitar a criação. Que não sejamos instrumentos de destruição por toda parte. O ódio dê lugar ao amor, a ofensa dê lugar ao perdão, a discórdia possa dar lugar à união. Ouçamos, amados, o grito dos que sofrem, daqueles que choram pelas guerras, choram pela violência, daqueles que morrem por causa da violência, das guerras, do mal, de uma política desenfreada de corrupção. A exemplo de Francisco, choremos também por aqueles que choram. Voltemos para Francisco e te pedimos hoje, Pai Francisco, alcançai-nos de Deus o dom de haver nesse mundo, de ser nesse mundo, harmonia, paz. E como o Senhor nos ensinou, ao olhar na criação também, a presença do Senhor, sumo bem, Deus eterno. Peço também hoje, ó Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, que vos digneis não olhar a nossa ingratidão, mas recordai-vos da superabundante compaixão que sempre mostrastes para com cada um de nós. Assim seja.